Rapidinho com os irmãos, eu queria que, por favor, a igreja me ajudasse a preencher esse espaço agora. Qualquer pessoa pode se manifestar dizendo o que te chamou a atenção na história dessa mulher que foi acusada do seu pecado. É porque a gente está sendo transmitido. Eu vou pedir que quem for falar, se Joanilton puder segurar o microfone. Aleluia. Que quando Jesus falou ali, quem não tem pecado, quem não tem, atire a primeira pedra, e eles saíram, e logo depois ele falava para a mulher: onde estão os seus acusadores? E falou para ela: vai, não peques mais. Ela ali teve a oportunidade de largar o pecado. Eles, quando Jesus falou, quem não tem pecado, joga, que lance a primeira pedra, eles saíram com os pecados deles, sem oportunidade de perdão, né? Entendeu? Sim. Ela teve a oportunidade, quando Jesus disse para ela: vai, não peques mais, de largar o pecado. Eles, quando Jesus falou, quem não tem pecado, lança a primeira pedra, eles saíram com os pecados deles sem arrependimento. É isso que me chamou muita atenção. Amém. Mais alguma coisa que alguém gostaria de salientar, que é proveitoso para a gente debater junto? Pode ser uma igreja. Eu estou pedindo no microfone porque a Paula, as pessoas estão assistindo, então eles ouvem. O que me chamou a atenção ali, o pastor, na hora que a irmã estava falando, que às vezes nós, depois de termos sido perdoados tantas vezes, às vezes a gente olha o irmão fazer algo e a gente quer apontar o erro da pessoa. Eu quero falar rapidinho aqui. Hoje tem um irmão prestando serviço lá no prédio lá, ele é crente. Eu não vigiei, cara, sem brincadeira. Aí minha esposa falou assim: fulano tratou para vir aqui prestar o serviço, não chegou até agora. Aí eu falei, eu não vigiei na hora, eu abri minha boca e falei: Deus que me perdoe, pedindo perdão diante da igreja. Eu abri minha boca e falei assim: o cara é crente, mas trata com os outros e não cumpre. Passou umas meia hora, o cara chegou. Aí eu falei assim: olha só, meu Deus, me perdoa, Jesus, eu não sei o que estava acontecendo, mas pedi perdão a Deus, entendeu? Então, o resumo, às vezes não, nós somos perdoados por Deus toda hora, porque como o irmão falou ali, a gente é pecador e falho. O que a gente não pode ficar é na prática do pecado. A Bíblia fala: quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, se suja mais. Nós estamos aqui à busca da perfeição, mas a gente não tem direito de querer apontar o erro de ninguém, porque a gente erra, e a Bíblia fala: antes de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, primeiro você tira a trave do seu. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus e vigiar, para que a gente não venha apontar o erro do outro, assim como eu fiz hoje, assim, foi de repente, cara, eu nem pensei, na mesma hora eu abri a boca e falei assim: o cara é crente, trata as coisas e não cumpre. Mas e aí, daqui a pouco o cara chegou, eu não sabia o que estava acontecendo no meio do caminho, eu não sei o que o cara passou, eu não sei se, qual foi a dificuldade que ele teve para chegar, e mesmo se ele não fosse, eu não tenho como julgar, porque eu não estou vendo, eu não sei qual a intenção do coração dele, só quem pode julgar é Deus, mesmo assim ele não julga, ele perdoa. Perfeito. A Mariana lá atrás também, que bom, a Mariana vai falar. E é bom a gente estar ouvindo, né? A opinião, a visão, o jeito de olhar de cada um. Bom, o que me chama mais atenção é que todo pecado, ela gera uma humilhação. Tanto que, no fato da palavra, descobriram, tanto que ela foi humilhada, ela se sentiu muito humilhada, que ela não conseguia nem olhar para as pessoas, ela só olhava para o chão. Mas eu quero dizer o seguinte, que independente do pecado,
algumas pessoas podem até pecar e pensar que ninguém sabe. Mas em um momento da vida dela, ela vai passar por uma humilhação para poder chegar ao ponto de pedir perdão a Deus pelos pecados dela. Então, nem sempre as pessoas vão descobrir o meu pecado, o seu pecado. Mas como para Deus nada é escondido, uma hora ela vai se humilhar, ela vai ser humilhada e o Espírito Santo vai tocar qual foi o momento que ali gerou aquela humilhação. Então, o que me chama mais atenção é a humilhação que a gente passa devido ao pecado para poder se perdoar, pedir perdão, enfim. Que bonitinho. Não pode dar uma salva de palmas para Jesus? Acho que Mariana já está pronta para pregar. Sei lá, fiquei assim meio atônico. Sabia que você tinha uma oratória tão boa. Fala, João. Paz do Senhor, igreja. O resumo que eu peguei, tanto da irmã Regina e da pregação, mais importante que eu achei foi a oportunidade também de ser perdoado. Porque às vezes a gente não tem oportunidade, né? Por exemplo, antes dela chegar nos pés de Jesus, ela podia muito bem ter sido apedrejada. Então eu achei muito válido isso, da gente buscar sempre Jesus e buscar o perdão de Jesus. Por quê? Como eu falei, às vezes a gente não tem oportunidade de ser perdoado. E a gente pode ser morto, apedrejado, ou até mesmo, como a minha esposa falou, humilhado. Então é importante a gente estar buscando sempre o perdão de Deus e buscar não pecar novamente. Amém. Mais alguém? Tá bom. Vamos lá. O que estava em questão aí, se a gente tivesse que dar um título para essa mensagem, o título que deram no filme é Vai, Não Peques Mais, mas cabe outros temas como o julgamento. Em si, o que foi realmente assim, como a Mariana falou, o julgamento ele está bem complexo. O que vocês acham do julgamento? Assim, vamos ver as injustiças do julgamento? Primeira coisa, vocês lembram, baseado em que esses homens estavam julgando ela? A lei de Moisés? Eles estavam aplicando a lei de Moisés, sim ou não? Olha a Raquel aí, fala. O que, Raquel? Raquel falou em partes, Paula. Em partes. Coloca Levíticos 20:10. Vamos ver se o julgamento de Moisés era para ser daquela forma que foi feita. Vamos ver se o julgamento de Madalena estava correto, pelo menos. Uma vez que a lei ainda não estava sendo cumprida, porque Jesus ainda não tinha morrido, então vamos dizer que a lei estava prevalecendo ainda. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e... Alguém... Sim, é verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou me corrigir. Eu ia falar que ninguém adultera sozinho. Adultera com atos, no banheiro, com as suas necessidades fisiológicas e outras coisas. Mas, enfim, é possível adulterar sozinho? É possível. Nesse caso, eles fizeram questão de dizer que ela foi flagrada no ato. Quando eles dizem no ato, provavelmente ela não estava sozinha, ela estava com alguém. Se esse alguém estava com ela, e se era solteiro, é bom que se diga, ele estava em pecado com ela também, porque ele estava em fornicação. Se ele era casado, ele era mais do que um adúltero também. Então, de qualquer maneira, eles mesmos, os acusadores, eles não tinham dúvida que aquele pecado se tratava de um adúltero, ou de um adultério, tanto faz. Agora, o que me chama a atenção, João, é que quando você diz assim, ainda bem que ela foi pega, não foi apedrejada antes de chegar até Jesus, não foi isso? Ela não ia ser apedrejada, hipótese nenhuma,
antes de chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque ali no texto diz que eles fizeram aquilo para ver a reação, a provocação. Não é, tinha outras prostitutas, tinha mais gente ali se promiscuindo. Eles queriam, na verdade, era confrontar Jesus e saber como Jesus sairia ou defenderia aquela mulher, com que argumentos. E aí Jesus usa o seguinte: quando a Bíblia diz, eu não estou dizendo que Jesus fez isso não, tá, irmãos? Se eu disser que Jesus fez isso, eu estou blasfemando, mas eu posso conjecturar. Quando diz que Jesus, e o texto salienta que ele pega um dedinho dele e fica riscando no chão, eu posso deduzir que ele deve ter colocado Levíticos 20:10. Mas talvez, se ele escreveu Levíticos 20:10, é provável que os homens ainda não se recuaram. Tanto é que Jesus teve que fazer uma nova investida em cima deles, dizendo assim: quem não tiver pecado, pode começar a tirar. E todo mundo saiu. Mas eu quero ir para outro campo, rápido. Eu estou meio traumatizado desse negócio de pregar depois, essas coisas todas. Mas é porque eu quero explorar ao máximo essa matéria. Uma coisa que me chamou também muita atenção é: quem eram as pessoas que estavam acusando Madalena? A que categoria eles pertenciam? Eles eram o quê? Hein? Judeus? Era, porque todo mundo de Jerusalém era judeu. Nós estamos falando de que pessoas eram? Quem eram eles? Da igreja, isso? Religiosos. Então, peraí, me diz uma coisa: nós estamos dizendo que quem estava julgando uma prostituta era pessoas da igreja? Gente, mas peraí, tem alguma coisa errada. Sabe por que tem alguma coisa errada? Porque em João 15:18 diz que o mundo ama o que é do mundo, e o mundo odeia quem não é do mundo. Então, peraí, quem é de Deus é para amar as prostitutas, as viúvas, os órfãos? Quem é de Deus é para amar ou para odiar? Nós temos que odiar o mundo, ou é o mundo que tem que nos odiar? O mundo tem que nos odiar, mas nós temos que odiar o mundo. Nós temos que odiar o gay, nós temos que odiar o homofóbico, nós temos que odiar o ódio, nós temos que odiar o intolerante, nós temos que odiar o cara que Heraldo estava esperando, que não chegou no horário que ele preveu, nós temos que odiar o irmão aqui da igreja, nós temos que odiar, sim ou não? E nós odiamos. Então nós somos igual a esses fariseus, esses saduceus, esses religiosos. Aí eu pergunto de novo, só um pouquinho, bem pouquinho. Os religiosos de hoje, que somos nós, fazemos isso que esses homens fizeram? Sim ou não? Hein? De vez em quando? Ou de vez em quando sempre? É de vez em quando ou de vez em quando sempre, todo dia? Eu acho que é toda hora, Juliano, você falou muito bem. Então nós estamos na condição de fariseu. Então nós estamos com pedra na mão? Nós estamos com pedras, irmãos? Então vamos dizer para o irmão que está do seu lado: solta a pedra, em nome de Jesus. Agora, sabe o que vai acontecer? Deixa eu te contar uma coisa para você. Nós estamos correndo um risco enorme de hoje à noite dormir sem pedra. Mas amanhã de manhã, a gente, quando acordar, já pegar a primeira pedrinha que aparecer no caminho e pegar de novo. Porque a gente está acostumado a andar com pedra. A igreja de hoje, elas estão amando as prostitutas, os moradores de situação de ruas. As igrejas de hoje, tem uma igreja aqui em Guarapari que eles gastaram R$700 por cadeira. São 1000 cadeiras.
A cadeira é tão bem acolchoada de captonê que dá pena até de sentar na cadeira. Eles colocaram, eu estou falando de crente evangélico, não estou falando de católico não. Esses nem se falam. Botaram uma porta grande na igreja católica, tão linda, mas tão linda que aquela porta deve ter custado uma nota. E sabe uma coisa que eu descobri também, irmãos? Que a gente investe mais na coisa física, material da igreja do que na parte da alma. Sabe, a gente... é bom dar uma cesta básica? É, mas é muito melhor você ensinar as pessoas a pescarem. É muito melhor você pedir para as pessoas saírem da prática do pecado. Sabe, quando a gente vê Jesus defendendo aquela mulher, e não era a primeira defesa dele, nem foi a última, e nem está sendo a última até hoje. Coloca para mim, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos falar da graça agora. Vamos ver se Jesus, como é que está o julgamento de Jesus por nós, que tínhamos pedra até 5 minutos atrás. Estamos sem pedras, graças a Deus. Eu vou tentar não pegar pedra amanhã, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado ou pedras, fazemos de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o 2:1. Esse mesmo aí, 2:1. Não, aí, capítulo 2, isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, uma coisa muito engraçada que aconteceu aí, que é muito interessante, é que quem não era para acusar, estava acusando, que eram os religiosos. Agora eu queria dar um nó na cabeça de vocês, o seguinte, porque eu quero complicar mesmo a situação, de propósito. Eu queria saber de vocês o seguinte: se nós éramos para acolher e estamos acusando, aí eu faço outra pergunta. O mundo, quando a gente se prostitui ou quando a gente vê alguém em adultério, o mundo acusa? Acusa? Acho que não muito. O mundo vê o adultério, vê parada gay, o mundo acusa? Não, para eles é normal. Então o mundo está sabendo se portar melhor que nós. Entendi. A Sandra Ayenberg, do jornal, agora é do Globo Repórter, ela fez uma selfie dizendo: estou num lugar maravilhoso, na parada gay, fazendo elogios, menções. Tudo bem, eu acho que Sandra está correta, porque ela é do mundo, então ela está amando as coisas do mundo e ela não julga aqueles adúlteros que ali estão, os supostos adúlteros. O que acontece? Nós temos oportunidade de ver as prostitutas, os moradores de ruas entrarem aqui, e a gente deveria acolher. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho o ritmo, vamos um pouquinho mais além, vamos testar um pouco mais a nossa consciência. Esquece as prostitutas, esquece os gays, esquece os moradores de rua. Vamos aqui para dentro, para nós, os que se dizem sóbrios e normais. Quando nós erramos um com o outro, não somos perdoados, temos dificuldade de perdoar, conhecendo os instrumentos e as indicações de Deus e as recomendações de Deus do que devemos fazer com o outro quando errar com nós. E aí fazemos igual aos judeus. Eu não sei se vocês sabem, quem condenou Jesus foi essas pessoas que condenaram Madalena. Foram eles que absolveram Barrabás, e foram eles que condenaram Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa, porque a Mariana falou uma coisa muito legal aí, e procede o que ela falou. O pecado, o adultério, a exposição geram a humilhação. Essa mulher estava totalmente exposta e humilhada.
Parecia que ela era o patinho feio e que todo mundo era o lindinho da história. E aí Jesus vai nos bastidores, debaixo do tapete, e começa a ver o pecado de todo mundo. E aí ele expõe o pecado de todo mundo, dizendo assim, em outras palavras. Quando ele disse, atire uma pedra nela, quem não tiver, ele estava dizendo assim, vocês são iguais a ela. Você sabia que nós somos iguais às prostitutas? Deus fez uma história linda de prostituta que me fascina até hoje. No livro de Oséias, capítulo 2, Deus chama o profeta Oséias e diz assim, Oséias, casa com uma prostituta, mulher de um amigo seu. Ele disse, Senhor, não estou entendendo, o senhor quer que eu adultere, aí eu vou ser apedrejado, eu e ela, conforme a lei de Moisés. Oséias, pode se relacionar, quando eu mando, pode ir, vai. E ele começou a se relacionar com essa mulher. E a mulher, chifre, chifre, chifre e chifre. Aí ele ficou desgostoso. Ele ficou chateado. E ele ficou com raiva de Deus. Aí Deus chegou perto dele e falou assim, é assim que o meu povo faz comigo. Como prostitutas. Eles me trocam.